Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade no assunto que começamos na semana passada. Nós começamos a falar um pouco acerca da somatização das doenças e enfermidades. E nós queremos recapitular um pouquinho para que as pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez aqui não pegaram na semana passada sobre esse assunto. Então, que você tenha uma noção daquilo que nós começamos a ministrar. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia. Nós vamos ver aqui algumas escrituras para dar um start nesse tempo de meditação. 2 Coríntios 7:1. Vamos ler 3 textos aqui como base inicial para essa meditação. Primeiramente, 2 Coríntios 7:1, diz a palavra do Senhor: Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. Diga isso, imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vamos ver também em Provérbios 15:13. Diz a palavra: o coração alegra e formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E também Provérbios 18:14. O espírito do homem o sustentará na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Feche os olhos, coloque a tua mão em teu coração e vamos orar ao Senhor. Pai da glória, nós queremos adorar o teu nome nessa noite. Pedimos que uma vez mais o Espírito do Senhor venha sobre nós. Destila, ó Pai, o teu conhecimento, destila a tua palavra, Senhor, como diz lá em Deuteronômio, como gotas de orvalho sobre nós. E queremos ser tocados, tens revelação nessa noite. Nós renunciamos toda maneira lógica, racional, ó Pai, natural, em receber essa semente, e a recebemos, Senhor, de maneira espiritual como ela é. Cairemos na palavra que vai ser ministrada, iremos encarar ela como sendo uma palavra de Deus e não palavra de homens, e ela tem o poder de transformar nossas vidas, e a nossa vida não será mais a mesma. Que haja unção sobre cada vida, unção, liberdade do Espírito Santo nessa noite, e ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória. Oramos a Ti, ó Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Já por muito tempo nós temos falado aqui da importância do alinhamento nas nossas vidas. Nós temos gasto na igreja aqui a liderança muito tempo no sentido de alinhar as pessoas com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus. E na última reunião que tivemos aqui, deixei bem claro que Deus tem um plano bem definido. Ele deseja sim que o meu espírito esteja completamente alinhado com a minha alma e com o meu corpo. E mencionamos lá, 1 Tessalonicenses 5:23, é importante que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam conservados completamente íntegros, santificados para a vinda do Senhor. E começamos a falar um pouquinho sobre as disfunções que pode haver, quebrando essa harmonia entre esses 2 setores das nossas vidas. Nós que trabalhamos com libertação de maneira profunda, com cura interior, liberação também de doenças, temos que ter uma visão muito clara acerca das funções do nosso espírito, da alma e do corpo, e entender que eles precisam estar completamente alinhados. E existe, de certo modo, uma certa somatização, porque há muitos males que podem vir no físico da pessoa que tem a sua raiz em problemas da alma. Quando as feridas da alma são curadas, as lesões que se apresentam em formas de enfermidades no corpo, elas são completamente tratadas, as pessoas são liberadas, né? Outras vezes pode a alma trazer uma influência muito grande sobre o espírito, trazendo enfermidades espirituais. Nós vamos tratar disso nessa noite. Na reunião passada falamos sobre algumas enfermidades da alma. Colocamos 9.
E hoje nós vamos ver pelo menos 6 enfermidades que se dão no espírito. Agora, como pode o espírito estar enfermo? A Bíblia diz aqui, 2 textos que lemos, Provérbios 15:13, o coração alegra e aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Diga isso, espírito abatido. Em Provérbios 8:14, o espírito do homem o sustentará na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Há cristãos que têm o espírito ferido, o espírito abatido. Tem enfermidades no espírito, enfermidades espirituais. Agora, o que produz essa enfermidade espiritual? Muitas vezes uma disfunção na alma. Áreas de feridas da alma que não foram curadas. Então, inicialmente, ele está doente na alma. Como não é tratado, isso traz uma somatização no espírito. E ele vai ter agora fortalezas que estão radicadas ali no espírito. E, consequentemente, isso pode trazer um efeito que vai se manifestar no corpo. Eu pontuei algo muito importante que muitas pessoas não se dão conta. Há pessoas que têm males no corpo e que, se não são tratados, pode somatizar-se no sentido de trazer algo negativo lá na alma e também no espírito. É algo totalmente ao revés, ao inverso. Por exemplo, tem pessoas de maneira muito forte, de repente é constatado uma enfermidade, por exemplo, um tumor. E vem um diagnóstico ali, muitas vezes terrível por parte da medicina, dizendo que não tem cura. Automaticamente a alma começa a ficar desajustada. Começa a vir um peso na alma, muita tristeza. Começa a acontecer algumas coisas, disfunções nas emoções. E isso pode afetar o espírito da pessoa. Quem sabe, devido a essa situação, ela começa a colocar questionamentos diante de Deus. Mas por que, Senhor, eu sirvo a Ti? Eu tenho caminhado contigo há anos, já recebi oração, não aconteceu nada. E de repente, há uma amargura muito forte que vem no espírito da pessoa. Agora, o que ocasionou essa amargura no espírito? O problema do corpo. Então você veja que essas 3 partes, elas podem entrar em desarmonia entre si e ficar completamente desalinhado. No primeiro texto que nós lemos aqui, fala acerca da necessidade de purificar-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. O espírito ferido pode provocar algumas coisas na área do corpo. E um corpo ferido com problemas, biologicamente falando, problemas de doenças, pode trazer uma interferência diretamente na alma e no espírito da pessoa. Então, procuramos na reunião passada, de maneira muito forte, tratar acerca de algumas enfermidades da alma. E hoje eu quero enumerar, pelo menos encontrei aqui nas Escrituras, aquilo que eu posso reconhecer que são enfermidades no espírito. E encontrei 6, e nós vamos abordar cada uma delas. Eu quero dar bases bíblicas a vocês. E como fiz na semana passada, recorri lá à minha amiguinha Concordância Strong. Concordância Strong, ela não se separa de mim. É minha amiga inseparável. Eu viajo, ela vai junto comigo. No avião vou dando uma olhada, vou lá pesquisando. Realmente é uma ferramenta tremenda. Nós temos incentivado, principalmente a liderança aqui da igreja, ler, estudar a palavra, sempre junto com essa Concordância Strong, porque ela vai dar chaves importantes para você, tanto no hebraico como no grego. Isso traz uma luz bem ampla, amplia a revelação dentro de muitos aspectos. E nós vamos ver, então, essas 6 enfermidades. E da mesma maneira que fiz na semana passada, vamos colocar aqui as palavras no original, principalmente no hebraico, para que você tenha uma luz do que isso significa para nós. Então, diga ao seu vizinho, aperta os cintos e vamos decolar. Diga para ele, hoje você vai receber alimento de águia, como na semana passada. Diga a ele, hoje é alimento para aqueles que querem voar mais alto.
Quantos desejam voar mais alto aqui? Aleluia. Primeira enfermidade é aquilo que a palavra de Deus chama de amargura de espírito. Diga isso, amargura de espírito. E nós encontramos alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, lá em Gênesis 26, 34, 35. Algo que acontece em uma das famílias dos patriarcas. Situação que trouxe a um casal de pais uma enfermidade de maneira profunda no espírito, por causa do mau comportamento de um filho. Vamos ver essa passagem. Gênesis 26, 34, 35. Ora, quando Esaú tinha 40 anos, diga isso, 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Como estava o espírito de Isaque e Rebeca? Amargurados. Por quê? Por causa de um comportamento de um filho que toma mulheres estrangeiras das nações que eram proibidas da parte do Senhor. E isso trouxe de maneira muito forte uma amargura no espírito deles. E em nossos dias, há muitos pais que podem sofrer esse tipo de enfermidade no espírito, por causa de comportamento de filhos. Há pais que muitas vezes são desonrados por atitude de filhos. E isso traz uma dor profunda. Nós podemos ver de maneira tão clara na própria face desse pai, dessa mãe, estampado uma imagem de tristeza. Isso prova como está a alma dessa pessoa e automaticamente o espírito. Porque aquilo que começa na esfera da alma, uma tristeza profunda, pode se transformar, isso pode crescer, é com a semente que vai crescendo, se multiplicando e se transforma numa grande amargura, sediada lá no espírito da pessoa. Vamos colocar aí a palavra amargura, aqui nessa passagem de Gênesis 26. Aqui a palavra amargura, nesse texto, se traduz de morav, que se refere a amargura e aflição, problemas, e também significa dor. Então você tem aí uma definição bem clara no hebraico do que é amargura. Aflição, problemas e também tem o significado de dor. E aonde está radicado isso? Aonde vai se manifestar? No espírito da pessoa. Essa enfermidade é possivelmente a mais comum que pode provocar na vida da pessoa mediante injustiças. E quem sabe pensamentos negativos, dardos que vêm. Há pessoas no meio do corpo de Cristo que de certo modo foram completamente injustiçados. E se essa injustiça, ele não libera isso, esse coração não perdoa. O foco é simplesmente aquela injustiça. Isso pode se transformar de maneira muito forte numa enfermidade de amargura no interior da pessoa. E ao longo dos anos nós temos encontrado isso. Aquela experiência que José passou, diga ao seu vizinho, José foi muito injustiçado. Primeiramente dentro da sua própria casa, por parte de seus irmãos, que o venderam lá para o caravana dos estrangeiros. Todos eles tinham inveja, porque José recebe a capa de muitas cores por parte do seu pai. Isso incitava muita inveja. E também dentro da casa do próprio Potifar, de maneira injusta, foi perseguido. E é interessante que no momento em que seu pai vai liberar as bênçãos proféticas sobre os filhos, me chama muita atenção aquilo que foi declarado pelo pai, a bênção que veio sobre José. Veja por favor lá em Gênesis 49, versos 22 até o 25.
Olha o que o pai de José declara sobre ele. A bênção de Jacó veio da seguinte maneira: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus raminhos se estendem sobre o muro. Próximo verso. Agora veja: os flecheiros lhe deram amargura, flecharam-no e o perseguiram. Pergunta ao seu vizinho: você sabe quais foram esses flecheiros? Seus próprios irmãos. A esposa de Potifar, quando quis ficar com José, uma trama completamente injusta, e ele vai à prisão, paga por uma pena que não devia. Diga ao seu vizinho: José foi muito injustiçado. E aqui estava uma chance para, de repente, ele ficar completamente amargurado, porque os flecheiros lhe deram amargura. Mas aconteceu algo tão extraordinário com José. Aquilo que aconteceu com ele pode acontecer comigo e com você. Quando essas flechas vêm para tentar trazer uma amargura de espírito. Veja o próximo verso aí o que diz. Mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus em cima, e com bênçãos do seio da madre. Veja, ali se criou uma situação, uma circunstância, que poderia trazer ele de maneira profunda uma enfermidade de amargura, trazer a ele um coração completamente, um espírito amargurado. Mas o Senhor era com José. E as flechas que foram disparadas por esses flecheiros aí, de maneira nenhuma atingiu o seu espírito. Diga ao seu vizinho: Jeová Rafá, Ele cura não somente o teu corpo, mas pode curar o teu espírito. E se eu tenho um coração perdoador, eu vou fazer com que o meu espírito esteja completamente imune. E eu não serei atingido pelas flechas que vêm. Principalmente as flechas de injustiça. Nada mais forte do que as injustiças sofridas para provocar de maneira profunda um espírito completamente amargurado. E é interessante que a palavra de Deus, lá em Hebreus, ela nos dá um quadro da contaminação que pode vir sobre alguém que tem um coração amargurado. Ele fica privado da graça de Deus. Veja, aqui no Silce nós temos encontrado inúmeras pessoas que têm recebido curas extraordinárias no seu organismo. Somando esses 20 e tantos anos de Silce, estava comentando hoje com minha esposa, quantos testemunhos tivemos de cura de câncer. Câncer no sangue, leucemia, câncer de estômago. O mais recente agora, demos o testemunho aqui no domingo passado, um câncer que já estava consumindo completamente a parte do pescoço, cheio de nódulos no pescoço, e era inevitável. Eu pensei, a pessoa ia morrer dentro de poucos meses, já não tinha mais solução, a quimioterapia já não trazia mais nenhum efeito, e bastou uma mensagem sobre liberação de perdão para trazer uma cura tão extraordinária. E no mês de abril foi constatado cura total, sem nenhuma sequela. E nós temos recebido testemunhos aqui do Silce fortíssimos. Por quê? O espírito da pessoa foi curado, resolveu a situação no espírito, a lesão no corpo desapareceu. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 4:12. Essa passagem aqui é muito conhecida. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Um coração amargurado pode trazer não somente uma contaminação para a pessoa, como pode contaminar
outras pessoas. Isso é muito forte aqui na palavra. Coloque essa palavra perturbar aí no original grego. Perturbar é a palavra enokuleo no original grego, que significa exatamente perturbar, preocupar, aborrecer. E é dessa palavra enokuleo que vem a palavra inocular. Quantos já tomaram injeção aqui, vacina, para ter imunidade no corpo dentro de algumas situações de enfermidades? Eu sempre falo isso, quando nós fomos a primeira vez à África, em Moçambique, foi um ministério lá na Rede Verde, no ministério dela, foi terrível porque tomamos uma vacina, por mais que era uma quantidade pouca de líquido, medicamento, mas trouxe reações as mais terríveis, principalmente no meu corpo. E nos deu imunidade por anos. A gente foi em outros países onde é muito suscetível pessoas pegarem malária, não precisam tomar mais a vacina, porque tem validade por anos. Mas é uma substância terrível. Em menos de um dia, tomou todo o meu ser, todo o nosso corpo. Agora, a amargura em alguém tem o mesmo efeito. É como algo que é injetado e de repente vai trazer uma infestação, consequências, não só no corpo, mas na alma e no espírito. Raiz de amargura, traz perturbação, que nenhuma raiz de amargura vos perturbe. Ou seja, que nada seja inoculado em você, que venha atingir todas as esferas do teu ser. Essa contaminação é terrível. Amados, eu nunca esqueço, nós estivemos em Miami, na Igreja do Rei Jesus, lá do apóstolo Guilherme Maldonado. E ele compartilhou uma experiência interessante, porque na igreja dele, uma família, um filho pequenininho, talvez 7, 8 anos, ele começa a pregar. E começa a despontar, uma criança, mas pregadora. E a mãe diz, puxa, ele tem um ministério, ele precisa pregar na igreja. E chegou para o apóstolo, você tem que dar espaço para ele pregar. Eu disse, não, ele é uma criança ainda, tem todo um processo. Deus está chamando ele agora, vamos trabalhar com ele, ele vai ser discipulado, ele vai crescer, vai amadurecer em idade, nós vamos então investir na vida dele, vai se tornar um pregador lá na juventude. Mas a mãe disse, não, ele tem que pregar agora. Deus quer levantar ele agora. E ela ficou completamente indisposta e amargurada. Ela foi embora da igreja. Ah, não dão chance para o meu filho. Foi embora. Foi para um outro ministério. Passou-se alguns meses. Brotou um câncer naquela mulher. Por causa da amargura que ela estava tendo contra o ministério Rei Jesus e contra aquele apóstolo. Aí ele estava orando, o Espírito Santo falou com ele, olha, você deve ir e orar por essa mulher. Deve ministrar a vida dela, porque o coração dela está cheio de raiz de amargura. E quando ela recebeu a notícia, ela simplesmente recusou, não quis receber. Passou-se poucos meses, ela foi embora dessa terra, ela morreu, vítima de uma raiz de amargura, que se transformou, na verdade, em um câncer. E pessoas que já participaram do Silce conhecem muito bem o testemunho que eu vi com os meus próprios olhos. Um pastor lá no Paraguai, quando nós trabalhamos em Assunção, com a igreja histórica que está passando por um tempo de transição, passando para renovação. E aquele pastor, então, ele foi um pioneiro, edificou uma grande igreja, um grande patrimônio de quase um quarteirão. No entanto, naqueles dias, ele estava canceroso em casa, depois de ficar meses no hospital. A junta médica mandou embora, porque não havia mais nada que pudesse ser feito por ele. E o seu filho, que assumiu a igreja, pediu que fôssemos então visitar. E nós estamos alguns pastores trabalhando ali com aquela igreja local. E nós fomos, que quadro, um homem que dedicou a sua vida no ministério, agora em cima de uma cama, simplesmente esperando a morte chegar.
um homem poivado da graça de Deus. Tentamos um diálogo com ele. No entanto, ele não emitia uma palavra sequer. Nós fomos embora, continuamos orando, buscando estratégia. Esse homem estava canceroso, poivado da graça de Deus. O Espírito Santo nos deu uma direção, que um de nós deveríamos voltar lá, então, tentar um diálogo com ele. E um dos pastores foi. Como da primeira vez, se manteve em silêncio o tempo todo. Até que num determinado momento, aquele pastor começou a falar citando o nome dos filhos e filhas daquele homem. Quando ele ouviu a menção, ele deu um grito naquela cama e disse: não fale esses nomes diante de mim. Algo tinha acontecido dentro da casa. Ele se sentiu injustiçado, o coração ficou amargurado, espírito amargurado, ficou poivado da graça de Deus. Não interessa, pode ser diácono, pastor, profeta, apóstolo. Se dá lugar à raiz de amargura, vai estar com o espírito ferido, vai ter amargura de espírito. Isso vai trazer consequências no corpo. Isso trouxe um câncer que o levaria à morte. Ele estava rossipele já, mas naquela tarde aconteceu algo tão extraordinário, porque ele abriu o coração à ação do Espírito Santo, para que uma cura profunda acontecesse no seu espírito. E foi curado, e voltou a exercer o pastorado naquela igreja. Gente, milagres extraordinários podem acontecer no corpo de alguém, quando é resolvido a questão do espírito que está ferido, do espírito abatido. Aí veja aí também, nesse mesmo versículo, você vai encontrar outra palavrinha aí. Fala que pode contaminar. Além de ser algo que vai ser inoculado, vai privar da graça de Deus, pode trazer uma contaminação. Coloca a palavra contaminação aí no original grego. É a palavra miaceno, que se traduz por tingir com outra cor, colorir, manchar, poluir, sujar, contaminar, ficar sujo, manchar com pecados. Esse é o significado de contaminar. E alguém que está com o espírito amargurado está debaixo dessa contaminação, e automaticamente ele vai contaminar outros. Certa vez um pastor americano querido, amigo nosso aqui da cidade, ele já partiu para a glória, veio e compartilhou um sonho que ele teve. Chegou para mim com aquela voz americana e disse: Pastor Levi, eu tive um sonho, e esse sonho foi tão terrível. Eu sonhei que eu morri e fui levado aqui da terra para um lugar, mas esse lugar era um lugar de trevas, era um lugar tenebroso, não tinha ninguém ali. Ainda que não tinha fogo, não tinha esses negócios infernal, mas é um lugar seco, sem a presença de Deus. E só estava eu naquele lugar, mas ninguém. E eu tive aquele sentimento terrível de solidão. Eu não vi meus familiares ali, eu não vi as pessoas da igreja. E eu estava naquele lugar e me veio uma voz. Não lembro se ele falou, se foi através de um anjo. O Senhor falou com ele e disse assim, falou pelo nome dele: você está aqui porque você tem uma situação com alguém que precisa resolver. O teu coração está cheio de raiz de amargura com relação àquela pessoa. Por isso você veio para esse lugar. Você morreu sem resolver essa situação. Gente, quando ela acordou, eu disse: olha, de imediato eu fui procurar aquela pessoa para consertar com ela. Eu disse: eu não quero passar minha eternidade num lugar desse. E de uns tempos para cá, eu comecei a atribuir que uma pessoa que permite uma raiz de amargura profunda no seu coração pode ter comprometimentos com a sua eternidade. Ajudamos certa vez um pastor
dos atletas de Cristo. Ele queria agilizar aqui uma reunião na cidade. Trouxe lá o Alex Dias Ribeiro, antigo, campeão de corrida aí. Queria fazer um café com liderança. A gente preparou todo o cenário para ele. Teve essa reunião. Aí passou alguns tempos. Esse pastor era um empresário também dentro da área de esportes. Ele adoeceu. E a enfermidade estava no seu corpo, era um câncer terrível. E um pastor amigo meu aqui da cidade o visitou. E ouviu da boca dele o seguinte: olha, aquele líder, aquele pastor, provocou algo terrível na minha direção. E eu não perdoo. Eu tenho raiz de amargura com relação a ele. Eu sei que eu vou morrer dentro de alguns dias. Os meus dias aqui na terra são poucos, mas eu morro e levo comigo essa falta de perdão. Eu levo comigo essa raiz de amargura, porque eu não perdoo aquela pessoa. Aí eu fico pensando, como que é a eternidade dessa pessoa? Intimamente eu chego até a duvidar da salvação dessa pessoa. Ligando com o sonho que esse pastor amigo meu teve, gente. Ele está num lugar terrível, sozinho, sem ninguém da minha família ali, sem ninguém da minha igreja numerosa. Diz seu vizinho: raiz de amargura traz contaminação para a pessoa e para os demais também. Agora isso tem que ser eliminado com ministração. Glória a Deus, se o Senhor levanta na igreja pessoas capacitadas para ministrar, líderes para ministrar em cima dessas situações. É interessante que Davi, ele foi um exemplo de ministro para curar pessoas com problemas sérios de espírito amargurado. Abre a sua Bíblia lá em 1 Samuel 22, 1 e 2. E sabe qual foi o lugar onde ele trouxe cura? Onde ele ministrou tantos seminários de cura interior, cura espiritual, libertação? Na caverna de Adulão. Sim, diga o seu vizinho, sim, na caverna de Adulão. Veja o verso 1 e 2. 1 Samuel 22. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna do Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. E quem ajuntou-se com ele? Todos que se achavam em aperto. Quem mais? Todos endividados. Quem mais? Todos amargurados de espírito. Por isso que eu gosto da minha tradução, que ela é muito próxima aqui do hebraico e do grego. Não gostei muito disso aqui, não. E todos insatisfeitos, não. No original é diferente, aparece assim: todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E havia com ele cerca de 400 homens. Sabe de onde saiu aquela lista dos valentes de Davi? Você pega um dos capítulos lá da Escritura, tem uma lista, mais de 30 valentes. É como uma placa de bronze. Quando você chega numa repartição pública, você vê lá uma placa de bronze com o nome desse, daquele. É uma placa de honra. E eu vejo esses 30 e poucos guerreiros, é com aquela placa de bronze, como os valentes guerreiros de Davi. E muitos deles foram aqueles que estavam com espírito amargurados. Diga ao seu vizinho: se houve cura para aquelas pessoas, a cura para o teu espírito também. Não importa como ele esteja hoje. Porque a raiz da amargura, amados, é algo muito sutil. É algo muito subjetivo no interior da pessoa. Quem sabe nem ela mesma se dá conta. Foi injustiçado por alguém? Tem gente que foi injustiçado por chefes no passado. E guarda o raiz de amargura até hoje.
Aí não sabe por que vem algumas coisas que se manifestam no corpo e não é diagnosticado de uma maneira patológica. É a somatização da enfermidade que está no espírito, somatizando uma doença no corpo dela. Vai resolver quando resolver essa situação lá no espírito. Segunda enfermidade, tribulação do espírito. Quando o sacerdote Eli foi ter com Ana e julgou que ela estava embriagada, e nós já vimos na reunião passada que a alma dela estava muito ferida pelo fato de ser estéril e não ter filhos. Penina, sua concorrente, cheia de filhos. Agora veja lá o verso 15 do capítulo 1. A resposta que ela dá ao sacerdote Eli. Quando diz, você está para essa mulher ébria, você está embriagada. Diz assim, mas Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Diga isso, atribulada de espírito. Eu não bebi, nem bebida forte. Porém derramei a minha alma perante o Senhor. Veja, a enfermidade da amargura que estava na alma de Ana, porque no verso 10 do capítulo 1, diz que a amargura estava inicialmente na alma. Diz lá, eu pois com amargura de alma orei ao Senhor. Diz aqui que ela orou, o Senhor chorou muito. Está lá no verso 10. Mas agora, no verso 15, não diz aqui que ela tinha uma enfermidade na alma. Diz que tinha enfermidade no espírito. A amargura na alma não foi tratada, se tornou uma tribulação no espírito. Diga ao seu vizinho, uma alma que tem amargura, e essa amargura não é curada, vai se transformar em uma tribulação no espírito. Veja lá no original hebraico a palavra tribulada. A palavra tribulada no hebraico se traduz de caché, que significa duro, áspero, cruel, severo, forte, violento, feroz, obstinado, difícil, teimoso, de dura serviço. Sabe o que significa ter dura serviço? Serviço é isso daqui. Dura serviço é não se dobrar. Para você se humilhar, você tem que fazer o quê? Quebrar serviço. Isaías diz que tem algumas pessoas que têm serviço de aço, de ferro, não se dobra. E há pessoas que têm tribulação de espírito, não são curadas, porque não se humilham. Pelo seu vizinho, por que Ana foi curada? Porque ela se humilhou diante do Senhor. E se Ana foi curada, você pode ser curado também. Eu reconheço que essa enfermidade de tribulação de espírito é o estado pior que pode estar o espírito humano, gente. Entre outras coisas. Por não haver sido curado da amargura do espírito, ademais pode provocar um comportamento severo e feroz. É o que nós lemos aqui. E por sua vez pode tornar a pessoa dura, áspera, muito severa e violenta. Olha a rixa que ela tinha com Penina, direto, gente. É só você ler o capítulo 1 aí de Samuel, você vai ver de maneira clara como estava o coração dela. Agora, um cristão, ele pode ser curado dessa enfermidade através da bênção e da ministração da cura interior por um ministro. Pois o Senhor coloca dons na igreja, pessoas que têm de maneira tão extraordinária uma unção para trazer cura. E Eli
ele foi de fato o sacerdote que trouxe solução a Ana. Veja lá, verso 16 ao 18. Ela diz ao sacerdote Eli: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Gente, a pessoa com tribulação de espírito tem um comportamento tão terrível que a Bíblia compara como sendo um filho de Belial. Pergunta ao seu vizinho: você sabe o que significa ser filho de Belial? Belial é um principal demoníaco terrível. Quem fez já o nosso curso de libertadores, lá no manual meu de libertação, tem lá como atua o espírito de Belial, as diversas linhas de operação desse espírito. E ela diz: não tenha, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Como estava o coração dela? Desgostoso, com tribulação do espírito. Pessoas que têm esse tipo de enfermidade, eles vivem completamente desgostoso. A oração dele, muitas vezes, é só lamúria, porque ela ficava só com lamúria diante de Deus, contemplava o seu estado de esterilidade e lamentava diante de Deus. Mandaram uma mensagem para mim aqui: receba uma palavra antes de dormir. Nem hora de dormir, gente. Parecia uma biblinhazinha pequenininha. Receba uma palavra antes de dormir. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E olha o que ele responde. Começa a ministração aqui: vai-te em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que ele fizeste. Ao que disse ela: ache a tua serva graça aos seus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e já não era triste o seu semblante. Diz o seu vizinho: Ana foi curada. Mas foi necessário a intervenção ali de um ministro, de um sacerdote. E glória a Deus que na casa de Deus tem sacerdotes que podem te ajudar na tribulação do teu espírito. Por isso que nós temos o Silce aqui, foi anunciado agora há pouco. Há muitos pastores que já fizeram o Silce, e pastores que vieram com corações completamente atribulados, que já nem conseguiam orar, nenhuma oração de gratidão a Deus, só oração de reclamação. Por quê? Coração completamente atribulado. E a pessoa, amados, fica com um comportamento terrível. É uma pessoa hostil, fica obstinada, dura de serviço, não se humilha. Para mim é uma enfermidade terrível no espírito. Terceira enfermidade, está lá em Provérbios 15:4. Quebrantamento de espírito. Essa palavra quebrantamento na Bíblia, ela tem dois aspectos. Tem aquele aspecto positivo: nós quebrantamos diante de Deus. É quando nós quebramos o nosso egoísmo, nos aquebrantamos na presença de Deus. Mas tem um quebrantamento que significa quebra. E isso aqui nós encontramos lá no verso 4 de Provérbios 15. Quando diz assim: uma língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Diga isso: uma língua perversa traz essa enfermidade no espírito. Quem fala muito dá bom dia para o cavalo. Diga isso: você sabia que quem fala muito dá bom dia do cavalo? Dá bom dia pro... E é pior se o cavalo responder ele ainda. Aí esse cavalo está endemoniado, gente. Aí o nível é mais alto. Alguém dá bom dia para o cavalo, é sinal que não está bem. Mas se o cavalo responde bom dia, aí ele está tendo lá papo, conversa com o próprio demônio, com o próprio Satanás, gente.
Mas o texto é claro aqui. Uma língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Provoca uma quebra, uma rachadura, uma fragmentação no espírito. Então, cuidado com aquilo que você declara. Diga ao seu vizinho, cuidado com as suas palavras. Porque da boca pode declarar algo que vai se constituir na matéria-prima para que a bênção venha sobre a tua vida. Mas pode também vir a matéria-prima que vai trazer maldição a você. Vai quebrar completamente. Vai provocar uma ruptura, uma rachadura lá no teu espírito. E onde há rachadura, há fendas, vai entrar o que não presta ali. Por isso diz lá em Provérbios de maneira clara: aquele que abrir uma brecha no seu muro, uma serpente entrará e o picará. E se há brechas no meu espírito, porque houve essa quebradura, há brechas abertas para forças do inimigo vir. Coloca a palavra no hebraico lá. A palavra quebrantamento se traduz do hebraico sheber, que significa destruição, ruína, fratura, esmagamento, brecha, queda, demolição, quebra. E o texto aqui de Provérbios 15, 4, deixa claro diante de nós que essa enfermidade, ela pode ser provocada pela perversidade da nossa língua, aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos. Seja a palavra que vem da nossa boca, ou também aquelas palavras que vêm de terceiros na tua direção, provoca talvez depressão em você, traz desânimo. Há pessoas muitas vezes estão caminhando debaixo da força maligna de sentenças que foram declaradas na direção dele, principalmente por figuras de autoridade. Autoridade relacional dentro da família, pai, mãe, irmão mais velho, avô, avó, ou autoridades espirituais. Isso quebranta o interior de uma pessoa. Diz ao seu vizinho, Deus deseja que você tenha quebrantamento diante dele, não diante de pessoas. Porque diante de pessoas é o teu coração ferido, é o teu espírito ferido, que é totalmente diferente de estar quebrantado diante de Deus. Agora, Davi ele coloca para nós, lá no Salmo 51, 17, a solução para esse tipo de enfermidade. Diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. A nossa prudência, enquanto aquilo que nós estamos ouvindo e acima de tudo aquilo que nós estamos falando. Quantas pessoas carregando esse tipo de enfermidade? Tem esse quebrantamento no sentido negativo e não quebrantamento que tinham que ter diante do Senhor. Quarta enfermidade, altivez de espírito. Veja lá Provérbios 16, 18. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Coloca aí a palavra altivez. A palavra altivez se traduz do hebraico gobá, que significa elevação, grandeza, arrogância, altura, alto, soberba, orgulho. E quem tem essa enfermidade aqui, altivez do espírito, ele tem uma plataforma ampla para aterrissar ali um tipo de demônio. Quem sabe qual espírito maligno que virá nessa plataforma? Qual demônio que vem ali? Leviatã.
o rei dos soberbos. Diz lá em Jó, ele é o rei dos filhos da soberba. Altivez de espírito ou enfermidade que escancaram a baixa muito forte ao espírito de Leviatã que venha. E esse é um espírito, altivez de espírito, que roda muito, principalmente líderes evangélicos, gente. Quantos creem que o Senhor dá visão aqui do mundo espiritual, os intercessores proféticos? E eu conheço alguns intercessores, porque muitas vezes vão em alguns congressos, eventos muito grandes. Esses intercessores têm uma visão estranha. Vê pregadores lá, engravatados, terno, gravata, mas todos eles com cauda de jacaré. Uma cauda por debaixo do paletó. Orgulhosos. Onde há arrogância, onde há soberba, Leviatã está atuando ali de maneira muito forte. Nós temos aí uma mensagem, nós pegamos homens aqui já, acho que duas reuniões sobre o comportamento do Leviatã, e você vê que é o comportamento de um orgulhoso. Lá em Jó diz que ele resiste a tudo. Poderá alguém com anzol capturar o Leviatã? Não. É incapturável. Porque a sua pele é resistente, ou seja, é orgulhoso. Jó coloca muito bem isso daí, gente. E a pessoa que tem a enfermidade da altivez de espírito, ele dá uma baixa muito grande para que Leviatã venha. E diz assim que a sua cerviz é dura. O orgulhoso ele não se dobra. É alguém de dura cerviz. Essa enfermidade aqui é o resultado de um conceito muito elevado que a pessoa tem acerca de si mesma. Acima daquilo que ela deve ter. Seja pela habilidade que ela tem, pela cultura que ela tem, pelos talentos que tem, assim como pelas manifestações sobrenaturais, ou quem sabe até pela autoridade que ela recebe de Deus. Porque pessoas, amados, quando recebe um nível de autoridade, recebe da igreja um comissionamento, o comportamento dele muda totalmente. Tem alguns que são consagrados ao ministério pastoral, não quer nem que chame ele mais de irmão. Ô irmão, paz do Senhor. Que irmão? Pastor. E quando recebe um título de apóstolo, então, eu lembro alguém aqui no Brasil foi ungido apóstolo no domingo. Na segunda-feira, a irmãzinha que cuidava da igreja de limpeza: ô pastor, bom dia, paz do Senhor. Opa, pastor não, apóstolo. E respeito eu gosto. Gente, sabe o que é isso? Orgulho. Leviatã. Essa pessoa quando fala é barba de Leviatã, aquele visgo verde para todo canto, gente. Diga ao seu vizinho: cuidado com Leviatã. Ele é ronda, procurando quem? Os orgulhosos, os soberbos, aquele que tem um elevado conceito acerca de si mesmo e sempre se compara com os outros. É interessante que o orgulhoso, ele gosta de expor os seus êxitos justamente para fazer uma comparação com os demais, para diminuir os outros. Essa é a tática do orgulhoso. Altivez de espírito. A altivez é um passo prévio a cair e pode se manifestar por meio do menosprezo aos demais. Pelo seu vizinho: você sabe como se combate a altivez? O espírito de altivez? Diga-lhe: com arrependimento e com humildade.
Só com humildade e arrependimento a pessoa pode manifestar de maneira muito forte a sua identidade real. Você lembra a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 2, 17 a 19? Completamente orgulhosa. O espírito de altivez estava ali. Jesus não tinha lugar ali. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Diga ao seu vizinho: você sabe por que Jesus batia a porta? Diga a ele: porque ele queria entrar e curar aquela igreja. Mesmo Laodiceia sendo uma igreja soberba, Jesus não desprezou aquela igreja. Ele queria entrar para curar. Jesus tem uma maneira tão sábia de agir com as pessoas, gente. É fenomenal a maneira pela qual Jesus trata com as situações. E a revelação veio tão clara ali, em 3 pontos básicos, que trazia então o orgulho para aquela cidade de Laodiceia. E que fez da igreja também uma igreja orgulhosa. Lembra as 3 coisas que Jesus falou ali? De maneira muito clara? Veja o verso 17. Porquanto dizes tu, rico sou e estou enriquecida, e nada tenho falta. E vocês não sabem que vocês são como um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Por que Jesus falou isso? Compre de mim ouro provado, para que te enriqueças. Sabe o que é uma das coisas que trazia riqueza para a cidade de Laodiceia? Era exploração de ouro e beneficiamento de ouro. Porque era muito forte o papel de ourives ali. Havia muito ouro. E Jesus está confrontando aqueles orgulhosos. De que adianta o ouro de vocês? Comprem de mim ouro provado. Eu tenho o verdadeiro ouro, a verdadeira riqueza. O orgulho de vocês é nada, tem valor. Comprem de mim ouro provado no fogo. Esse é o ouro que vai vos enriquecer. Não esse ouro que vocês estão explorando aí. Estão beneficiando, estão purificando. Jesus foi exatamente no ponto ali, onde trazia prosperidade a eles. E diz mais ainda: e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Pergunta ao seu vizinho: você sabe por que Jesus falou isso para aquele povo? Porque eles tinham uma outra atividade econômica ali. Criavam ovelhas negras. E a ovelha negra dá uma lã caríssima, até os dias de hoje. Então quem cria ovelha negra tem muito dinheiro. Sempre falo ovelha negra no sentido negativo, mas são as que mais rendem. E criavam muita ovelha negra e davam uma lã caríssima. E aqueles criadores eram ricos por causa da lã que vendiam. E Jesus: o que adianta essa lã de vocês negra? Essa lã que vocês vendem não cobre a nudez de vocês. Comprem de mim agora vestes brancas, para que esconda a vergonha, cubra a vergonha da tua nudez. Foi exatamente no ponto ali que trazia prosperidade. Além do ouro, a criação de ovelhas negras. E o que mais que ele diz? E colírio, para que aplique sobre teus olhos e enxergues. Terceira fonte econômica em Laodiceia era a indústria oftalmológica de colírio. Produziam um colírio muito bom, caro, vendiam isso, traziam riquezas para dentro de Laodiceia, abasteciam toda a região com esse tipo de colírio. E Jesus está falando agora: o que adianta? O que adianta esse colírio que vocês vendem tanto aí? Porque somente aquilo que vem de mim, a minha revelação, pode abrir os vossos olhos para que vocês enxerguem. Pois ele diz assim na minha tradução: compre colírio para que vocês vejam. Jesus foi exatamente no ponto de orgulho, no ponto de soberba daquelas pessoas, porque eles tinham uma enfermidade terrível,
altivez de espírito. Agora, é muito perigoso. Diga ao seu vizinho, você sabia que a unção, ela pode ser poderosa, mas perigosa? A revelação de Deus é uma bênção, mas pode ser perigosa para alguns. Nós ministramos aqui, está lá no YouTube, os sete lugares onde Sansão morou. Em vez de ele subir degraus acima, ele desceu degraus cada vez mais. Foi um descenso. Em vez de ser uma ascensão, foi um descenso na vida dele. Foi baixando cada vez mais. Aquele que nasceu para brilhar, aquele que foi ungido, não soube trabalhar com unção. Diga ao seu vizinho, a unção sobre alguém, se ele não sabe administrar, pode corromper. E a revelação, alguém pode ter muita revelação de Deus, a palavra, mas se ele tem orgulho, ele corre riscos violentos. Por isso Paulo recebeu um aguilhão na sua carne, e era terrível. Disse, eu tenho um mensageiro de Satanás que me esbofeteia, para que eu não venha ficar soberbo pelas revelações. E sabe o que era esse demônio que esbofeteava? Era uma enfermidade nos seus próprios olhos. Diga ao seu vizinho, Paulo foi doente com a enfermidade, para que ele não se orgulhasse. Veja o que ele mesmo diz lá em 2 Coríntios 12:7. E para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações. De quem vinham essas revelações? De Deus. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Gente, sério isso? Quem sabe alguns têm tanta revelação, mas são orgulhosos por causa disso. Quem sabe tem que ter um aguilhão na carne, para que não se exalte. E essa maneira para tratar com a enfermidade da altivez de espírito nele. Diga ao seu vizinho, é forte isso, né? Diga assim, você estava preparado para essa dose cavalar hoje? Diga, nem é uma dose cavalar, é uma dose elefante. Mas é isso. Paulo tinha um espinho na carne, gente, para não se exaltar. Um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. E ele fala exatamente, os estudiosos da Bíblia concordam nisso, era uma enfermidade que tinha nos olhos, gente. Até numa das igrejas que ele chegou, ele disse assim, olha, louvou a vida daqueles irmãos, porque falaram que aqueles irmãos suportavam ele nessa enfermidade. E essa enfermidade era a enfermidade dos olhos. Esse aguilhão na sua carne, para não se exaltar. Diga ao seu vizinho, para os orgulhosos, Deus tem um remédio. Um espinho na carne. E ele orou diversas vezes. Não adianta orar, gente. Não adianta vir para você. Não adianta querer fazer seminários. Ele disse, eu orei tantas vezes. E o Senhor falou com ele, a minha graça te basta. Ou seja, é a minha graça que move você. As coisas não acontecem porque é você. Porque há pessoas no reino de Deus que são usadas por Deus, aí ele acha que as coisas acontecem por causa dele. Se tirar a graça de Deus, ele é um zero à esquerda. Diga ao seu vizinho, você é o que você é, pela graça de Deus. E a graça de Deus para com a tua vida não é vã. Foi o que Paulo falou à igreja de Corinto. Eu sou o que sou pela graça de Deus, e a sua graça para comigo não tem sido vã. Número 5. Diga ao seu vizinho, fica firme aí. Está quase no fim. É terrível brigar com essa caixinha com letra, com número vermelho aqui, gente.
Outra enfermidade, tristeza de espírito. Número 5. Isaías 54:6. Gente, nós estamos tendo um seminário aqui. A próxima ministração vai ser as enfermidades do corpo. Nós estamos falando sobre somatização aqui. Os efeitos que vêm nos 2 setores, quando eles não estão alinhados. Já vimos almas, estão vendo o espírito hoje. A próxima ministração, vamos falar sobre o corpo. Isaías 54:6, por favor, coloque essa passagem aí. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e triste de espírito. Diga isso, triste de espírito. Como mulher da mocidade, que foi repudiada, diz o teu Deus. Então aqui aparece uma outra enfermidade. Tristeza de espírito. Coloque a palavra tristeza lá, no hebraico. Avatsab. Escreve Atsab, mas pronuncia Avatsab. Que significa ferir, doer, magoar, descontentar, aborrecer, distorcer, estar com dor, estar dolorido, estar magoado, aborrecer, torturar, causar dor, estar aborrecido, desgostar, afligir, lastimar, irritar, dor. Então quem está passando por essa enfermidade da tristeza do espírito, ela pode apresentar todos esses quadros aí. Eu vejo que o significado dessa palavra tristeza, nessas colocações que fizemos aqui, denota algo que tem sido gravado, está lavrado lá no interior da pessoa, lá na mente dela de maneira profunda, causando profundas feridas. Isso pode ser ocasionado por um abandono. Isaías compara aqui com uma mulher que foi abandonada pelo seu cônjuge. Pode ser a raiva de algumas pessoas que foram desferidas contra você. Isso pode produzir uma tristeza muito profunda. Amizades que foram perdidas, pessoas que se levantaram contra você. Veja que o profeta Isaías também menciona aqui o estado de desamparado. Além de triste espírito, ele fala de alguém desamparado. Gente, e como esse tipo de enfermidade tem afetado de maneira tão profunda o cristão? Quando nós ministramos cura de rejeição e fazemos a oração lá dos 9 meses no ventre materno, gente, é terrível, porque as pessoas que foram rejeitadas ainda no ventre materno estão completamente entristecidas. Lembra que nós ministramos aqui em Oséias, na semana passada, uma enfermidade que já pode começar a acontecer lá no ventre materno? Era o caso de Efraim. Diz que experimentou algo já lá no ventre da mãe. E quantas pessoas sentem isso? Já nascem com tristeza de espírito. E elas são impactadas quando a gente vai lendo lá os 9 meses, vai colocando, elas vão se identificando. O Espírito Santo mostra muita coisa. Essa enfermidade que foi gerada de tristeza do espírito lá no ventre materno ainda. Agora, a cura destas enfermidades se encontra assim através da ministração. E uma das coisas importantes sempre desemboca na reconciliação dessa pessoa doente com a pessoa que provocou a ferida. O que eu acho tão tremendo na cura da tristeza do espírito, por exemplo, aqueles que foram completamente rejeitados no ventre materno, ou rejeitados durante a infância ou na juventude, culmina no final de uma ministração, numa reconciliação com as pessoas, um pedido de perdão de maneira tão extraordinária. Olha, nós ministramos aí questão também da maldição de desonra aos pais, e também sobre a falha dos pais. Ministramos agora lá em Imperatriz sobre paternidade. E quantos pais que falharam com filhos, e os filhos são
entristecidos, levaram lá para a sua fase adulta. E uma ministração dessa ela termina exatamente com filhos reconciliando com pais. E pais reconciliando com filhos. E aí se cumpre de maneira tão poderosa a escritura de Malaquias, capítulo 4, os 2 últimos versículos. Eis que eu envio o espírito de Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Diga ao seu vizinho, são tempos de reconciliação na casa de Deus. E essa unção tem vindo de maneira profunda. E eu sinto que é um encargo que Deus colocou no nosso ministério. Então a gente ministra isso no Brasil, ministra isso pelas nações, e sempre traz um resultado tão poderoso, tão tremendo, um tempo de reconciliação. Glória a Deus. Diga ao seu vizinho, a tristeza do espírito pode ser curado através da ministração de reconciliação. E número 6, e com isso terminamos. 6, enfermidade. Diga, ufa. Alguns estão dizendo, aleluia. Mas não é tão tarde ainda não, gente. 8h29. Espírito angustiado. Isaías 61, verso 3. A ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê o quê? Uma guirnalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado. Diga isso, espírito angustiado. A fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Diga ao seu vizinho, quem tem espírito angustiado não é aquele que come angu todos os dias. Porque numa base missionária, era só angu que davam lá meses. Aí está todo mundo angustiado, de tanto comer angu. Nós estamos angustiados, pastor, porque a nossa comida aqui é angu de manhã, é angu no almoço, é angu à noite. Estamos todos angustiados. Quem foi angustiado aqui na infância? Eu comi muito angu. Angu de fubá e de trigo. Na hora da necessidade em casa, minha mãe fazia um angu lá, jogava lá uma cebolinha picadinha, umas folhinhas de salsa para dar gosto, e aquilo era a nossa comida. Outras vezes era angu de trigo. Quem comeu angu aí? Talvez seja angustiado hoje, tentando comer angu. Vamos orar por você. É mesmo, é isso mesmo. Diga ao seu vizinho, você quer que seja curado da angústia? Me leva aí no Madeiro. Me paga um hambúrguer lá no Madeiro. Sabe que esses lugares, não é verdade, gente, é bom para curar as pessoas. Eu lembro que a gente estava pregando lá em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, na igreja congregacional, maior congregacional, acho que a nível mundial, muito grande, tem uns 7, 8 mil membros lá mais ou menos. A igreja do Jorginho da Seleção. E a gente foi pregar lá. A gente formou uma equipe de libertação. E teve uma pessoa que foi ministrada em cura interior. Sabe qual era o trauma violento que ela teve? Quando era criança, os pais não tinham condição. E ela morria de vontade de tomar iogurte. Traumatizou. Ela botou na ficha. Eles analisaram a ficha. Quando terminaram a ministração, levaram numa sala. Tinha uma mesona com tudo que é tipo de iogurte, sabor, para curar, gente. O iogurte líquido, pastoso, de fruta, natural. Foi curado. Gente, muitas vezes tem que recriar o ambiente. Nós ministramos uma pessoa. Interessante que minha esposa teve uma direção. Comprei uma boneca para ela. Puxa, e ela já está com quantos anos, né? Mais de 50 anos, né? 50, 60 anos. O Senhor falou, compra uma boneca para ela. Gente, curou a alma dela. Sabe qual era o principal? Até a alma dela, e minha esposa não sabia disso. Nunca teve uma boneca na infância. O paizinho da boneca curou a alma dela.
Gente, foi uma cura tremenda. Você lembra como Pedro foi curado? Diga ao seu vizinho, Jesus ministrou cura interior para Pedro. Quando Pedro negou Jesus, o que tinha perto ali? Uma fogueira. E quando Jesus foi curar o coração de Pedro, perguntando 3 vezes, Pedro, tu me amas? O que tinha ali? Uma fogueira. E algo mais, peixe assado ainda. Muitas vezes a ministração de libertação é regado ainda com algumas coisitas mais. Aleluia. Vamos colocar aí no hebraico a palavra angustiado. Se traduz por carré. Diga isso, carré. Que se utiliza para indicar alguém débil, obscuro. Significa algo obscuro, obscuridade. Uma cera tênue, algo sombrio, algo descorado. Descorado é com C só, tá, gente? Aulinha de português. Foi eu erro nos dedinhos. Ser escuro, ser fraco. Quantas pessoas estão com essa enfermidade na igreja? Com o espírito angustiado. Agora a promessa de Deus é trazer cura a eles. Dá a eles vestido de louvor ao invés de espírito angustiado. Para que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa enfermidade aqui do espírito consiste em enfraquecimento. É como um desmaio no espírito, ou abatimento espiritual, devido às circunstâncias diversas. Em algum período na vida da pessoa, pode ser um tempo prolongado, um tempo curto. Ou quem sabe por pecados que foram cometidos. E muitas vezes o diabo convence na mente dessas pessoas que esses pecados não serão perdoados. E ela carrega peso de culpa, gente. Fica debaixo de um jugo de acusação do diabo. Isso traz angústia. Está com o espírito angustiado por causa do peso que carrega. Porque o diabo convence ela que os pecados que praticou não há perdão. Diga seu vizinho, só um tipo de pecado que Deus não perdoa. Aquele pecado que não é confessado. Aleluia. Adochei o seu nome. Glória a Deus. Pronto para perdoar, tardio para irar-se. Se manifesta através de atitudes negativas das pessoas, assim como a autocondenação por qualquer situação ou palavra que ela escuta. Ela tem falta de liberdade para adorar a Deus. A angústia é muito mais forte. Essa enfermidade é eliminada. Aleluia. Quando a pessoa confessa diante de Deus e se reconcilia com o Senhor, reconcilia consigo mesmo. Porque as pessoas que pecam não se amam a si mesmas, acham que falharam, ela se auto-rejeita, se auto-condena. E isso é um prato cheio para o diabo. Paulo ensina, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Satanás pode condenar, os demônios podem condenar, a pessoa pode se autocondenar, e as pessoas podem condenar as outras. Isso acontece muito na religiosidade. Mas Deus, o Espírito Santo, Jesus, não condena ninguém, Ele convence. Diga ao seu vizinho, convencer é diferente de condenar. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, sem condenação. Agora a Bíblia diz que é um manto de louvor, aleluia. A ministração, a bênção do ministro pode trazer a manifestação desse manto de louvor sobre a vida da pessoa. Levante uma das suas mãos aos céus e diga: Deus deseja alinhar, curar completamente o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, para que eu desfrute de vida em abundância. Porque Ele deixou a mim isso como herança. E para isso Ele utiliza a sua palavra
o Espírito Santo e os ministérios, os ministros que Deus colocou sobre a minha vida. Aleluia. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vou pedir que seja levantado aqui um louvor. E quem sabe você tem carregado pesos, angústia na sua alma, sente uma fragmentação no teu espírito. Quem sabe uma dessas 6 enfermidades, ou algumas, hoje é uma noite para ser curado. O espírito angustiado, o espírito atribulado de Ana foi curado pela ministração do sacerdote Eli. Sempre haverá um sacerdócio sobre nós que pode trazer cura. E ela saiu em paz. O texto diz que ela saiu dali curada de uma maneira tremenda. A graça do Senhor veio sobre a vida de José. Os flecheiros tentaram lhe dar amargura, tantas injustiças sofridas dentro da sua casa, dentro da casa de Potifar, mas o seu arco e a sua flecha permaneceram firmes. E Deus fez dele alguém frutífero, cuja frutificação ia além dos muros, não haveria limitações. Deus é poderoso para trazer cura e libertar. Deus quer alinhar, sim, o teu espírito com a tua alma e o teu corpo. Qualquer tipo de somatização que vem, qualquer tipo de consequência que vem por uma disfunção da tua unidade dentro de você, Deus quer trazer harmonia, Deus quer alinhar essas coisas para que você tenha uma vida saudável, para que você tenha uma vida abundante. Feche os olhos e reflita um pouquinho enquanto a adoração é levantada. E se você sente que após uma palavra dessa você precisa ainda receber uma ministração, uma oração, você tem a liberdade, aleluia, e a humildade de vir à frente e se colocar diante do Senhor, para que definitivamente haja uma cura no teu espírito.